Amados irmãos e irmãs, minha saudação ao reverendíssimo Padre Jairo, digníssimo pároco desta paróquia, ao reverendíssimo Padre Daniel, digníssimo vigário paroquial. Essa cara dele é uma cara, viu? A toda a equipe de liturgia, ao Ministério de Música, pessoal da Pascal, você que nos acompanha também através da rede social, aos noiteiros de hoje, ao pessoal da Casa da Paz que está ali fora também, a todos vocês, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ide a José. Essa expressão deve ficar no coração de vocês. É tempo de ir a Ele, é tempo de a Ele recorrer. Estamos em plena quaresma, mas a grandeza de São José irrompe este tempo para celebrá-lo. Celebrá-lo com dignidade, celebrá-lo com todas as honras, porque José, mais do que um simples homem, é alguém que abraçou com desejo e com o coração o desígnio salvador de Deus na sua vida. Ele abraçou a vontade de Deus ao assumir o projeto de Deus em Maria, ao assumir Nossa Senhora e ao cuidar do Filho de Deus. Essa é a grandeza de José, um coração alargado, um coração que se alargou para acolher o que Deus queria. Como é difícil para nós, muitas vezes, alargar nosso coração, deixá-lo mais largo para caber todos. Às vezes nós somos muito seletivos, né? Escolhemos quem amar, escolhemos quem cuidar, escolhemos quem eu quero na minha vida. Mas o coração de São José é um coração que se alargou. O coração de quem ama é largo. O coração de quem ama cabe muita gente. E no coração de José coube o projeto de Deus, mesmo sem entender, mesmo sem compreender tudo, porque o projeto de Deus ninguém entende completamente. A gente vai abraçando a vontade de Deus, nós vamos abraçando a vontade dele e vai entendendo no caminho. No caminho ele vai fazendo umas surpresas, no caminho ele vai mudando muitas coisas. Claro, José abraçou Maria grávida, porque sonhou, o anjo disse, acolha. Mas ele não compreendeu tudo de imediato. Não foi assim, de repente ele já entendeu tudo. Ele até entendeu como Maria estava grávida. Mas toda a grandeza do projeto de Deus, José foi entendendo no decorrer da coisa. Mas o mais bonito é que São José não precisou falar nada para dizer que entendeu o projeto. Ele simplesmente o abraçou. Na nossa vida, nós precisamos nos reeducar nas palavras. Às vezes as palavras são tão sem sentido que nós não falamos nada querendo falar tudo. E às vezes o silêncio é o grande artista que nos faz entender tudo. No silêncio de José, o projeto de Deus foi sendo acolhido. No silêncio de José, Deus foi fazendo grandes coisas nele. Deus foi operando uma grande obra no coração deste homem. É um silêncio que gesta, é um silêncio que vai criando, é o silêncio que vai dando forma à coisa. O silêncio de José foi assim, um silêncio que foi alargando o coração, foi abrindo espaço para que o projeto de Deus fosse sendo abraçado por ele, compreendido por ele. Não foi um silêncio de omissão, não foi um silêncio de quem ficou calado porque não tinha nada para falar. Foi um silêncio de alguém que entendeu que diante de algo que é maior que nós, muitas vezes as palavras não são suficientes. Basta simplesmente olhar e amar. É assim que José foi fazendo. Ele foi amando Nossa Senhora, cuidando dela,
amando-a porque só quem ama cuida, só quem ama é capaz de renunciar, só quem ama é capaz de fazer tudo o que José fez para que Maria ficasse bem. Só quem ama é capaz de enfrentar todas as dificuldades, porque parece um drama na Sagrada Família. O menino que nasce já nasce perseguido, para o nascimento já não tem lugar para ele. E José, com o coração de pai, vai o quê? Aqui, homens, aprendam. O coração de pai não é o gene, não é a genética que define, é a decisão de coração. José foi pai adotivo de Jesus, mas abraçou e amou Jesus com um coração de pai. Acolheu a Sagrada Família e foi pai naquela família. E com o coração de pai, ele foi dando forma àquela família, cuidando, zelando, mantendo-a. Não é preciso os laços simplesmente sanguíneos. É preciso, muitas vezes, dedicar-se com a alma. Na vida em Deus é assim. Precisamos aprender com José a pertencer a Deus, a pertencer ao Senhor. A pertença a Deus não é sanguínea, não é o sangue que nos faz pertencer a Deus. Não. Humanamente nós temos nossa linha de sangue. O que nos faz pertencer a Deus é a graça. É a graça batismal que une todos nós e que nos torna essa grande família. Aqui nós precisamos aprender com São José a pertencer a Deus, a ser pertença de Deus, mesmo em meio às dificuldades. Precisamos começar a deixar que a nossa vida pertença ao Senhor. Você tem um padroeiro muito bom, você tem um padroeiro muito honrado, é São José. É um modelo, é alguém que verdadeiramente traz no coração e com a vida virtudes que devem ser olhadas por nós. O que é que a gente tem que olhar num santo, né? Não são os milagres que ele faz, porque os milagres de José a gente vê hoje, né? O povo pedindo graças a ele. Na Bíblia não narra nada de José quase, só narra que ele acolheu e que foi cuidando da Sagrada Família. Não narra nenhum milagre dele, não narra nenhuma participação muito grande, assim, coisas grandiosas. É um silêncio sobre a vida de José, né? Há um silêncio muito grande sobre ele. Mas a pessoa de José é alguém que é modelo simplesmente por ser José. Simplesmente por ele ser José. Não o nome, mas a pessoa que ele foi. A pessoa que ele abraçou e foi sendo para aquele que era o menino Deus, o cuidador, o guardião. Eu gosto muito dessa expressão. São José foi o guardião da Sagrada Família. Aquele que guardava com cuidado, aquele que cuidava com carinho, aquele que estava vigiando. O guardião da casa é aquele que está, por isso que no presépio, né, sempre aparece José com aquela lanterninha dele. Possivelmente ele estava vigiando, cuidando, zelando. A lanterninha do guardião. Na nossa vida, precisamos pedir a São José que ele também nos guarde, né? Nos valha tantas vezes, como vamos rezar daqui a pouco o texto a São José. Valei-me, São José. Esse valei-me não pode ser só uma expressão de alguém que está pedindo algo materialmente, não. Esse valei-me precisa ser também que ele nos guarde nas nossas dificuldades, que ele nos ensine a verdadeiramente nos guarde nas horas que a nossa fé vacilar, que nas horas em que nós não soubermos acreditar em Deus, porque quando a tribulação chega, quando a dificuldade chega, quando a doença chega, nós começamos a duvidar de Deus. Nós começamos a nos perguntar onde está Deus. Mas José, em nenhum momento, ele sequer cogitou duvidar de que Deus estava empreendendo esse projeto.
Ele poderia ter pensado que aquele sonho era apenas um sonho, ou uma forma, um desejo humano dele de salvaguardar seu casamento. Mas não. José entendeu que Deus estava falando com ele e Deus estava mostrando-lhe que caminho tomar. Na sua vida, você precisa pedir a São José, verdadeiramente, essa graça também, de estar sensível aos sinais que Deus vai nos dando, aos sinais que Deus vai nos apresentando. Talvez nesses dias de novena, você precise estar atento aos sinais que Deus vai dar a você, aos sinais que Deus vai falar ao seu coração, através de tantos padres que vão vir, de tantas leituras, tantas coisas que vão ser faladas, até mesmo a música, tanta coisa que Deus vai falar. Esteja aberto, esteja sensível, esteja atento ao que Deus quer falar com você. Não perca tempo, não fique perdendo tempo por aí, não fique simplesmente vivendo uma novena superficial. Não. Nós esperamos tanto tempo para estar reunidos de novo, para estar vivenciando essa festa, para estar alegres nesta casa, para estar em torno da imagem de São José, rogando a Ele a intercessão. Nós ficávamos pedindo tanto a Deus, né? Eu lembro que eu vi um ano que não tinha ninguém na igreja, uma tristeza, né? Só vocês acompanhando eu disse, meu Deus, né? E hoje estamos juntos aqui. Uma pandemia que vai dando sinais que vai uma hora acabar, ou melhorar, ou ficar bom. A gente não sabe, mas Deus vai dando os sinais. E nós precisamos estar atentos para aquilo que Ele quer falar conosco. E peçamos a São José, meus irmãos, sobretudo, que Ele nos guarde na fé. Que Ele nos guarde na fé. Que Ele nos dê uma fé como a dele. Que Ele nos dê uma autêntica fé como a dele. Que sejamos homens e mulheres confiantes. Homens e mulheres que creem de verdade. Que não vacilam. Que não se deixam levar por vãs doutrinas, por enganações quaisquer. Não se deixe iludir pelos presentinhos que o diabo bota no nosso caminho. O diabo bota os presentinhos, viu? Ele bota umas coisinhas bonitas. Mas quando a gente abre, é armadilha. Não nos deixemos levar pelas armadilhas enganosas que o diabo continua a tramar contra nós. Mas as nossas maiores aflições, olha que coisa bonita essa oração. Se o anjo do Senhor não nos valeu, valei-me São José. Nas nossas dificuldades, ninguém nos valer, mas peçamos a José que valha-nos, que cuide de nós, que possa rogar por nós. São José, com o coração de pai, que acolhestes o Salvador, que esse coração de pai também nos acolha, nos ensine a ser verdadeiros devotos teus. E como devotos de José, precisamos ser bons cristãos. Bons cristãos. Não adianta amar o santo se não amamos a Deus, se não amamos o Senhor, se não temos pertença a Deus, se não pertencemos a Deus. Só o santo, ele não quer isso, né? É vazio a devoção sem Deus. São José nos aponta aquele que ele cuidou. Nos braços dele, eu só gosto da imagem de São José quando está com Jesus. Eu só gosto dessa imagenzinha dele que está com o menino Jesus. Ou então aquela dormindo, eu acho bonita também, né? Mas como é bonito ver que na imagem que representa-o, ele carrega nos braços aquele que é o centro da vida de José, que é Jesus. Que é Jesus. O centro da vida de José é Deus. O centro da vida de São José. E cada um aqui poderia contar uma experiência com São José. Se você não tem uma experiência com ele, teria que ter. Nas suas orações, nas suas intercessões, nos seus momentos de aflição. O santo é aquele que nos ensina a rezar, que nos ensina a chegar perto de Deus. A verdadeira devoção nos aproxima mais do Senhor. Então que São José, homem humilde, homem silencioso, homem de oração,
Homem modelo para todos os pais aqui é São José. O modelo de pai que temos mais próximo, depois de Deus, é José. Que modelo bonito é olhar. Aquele que cuidou de Jesus, aquele que zelou por ele. Sejam pais com o coração de José e vocês já chegam lá. Sejam mulheres que peçam a Deus a sensibilidade que José tinha para ouvir Deus. Como falta às mulheres de hoje, né? Essa sensibilidade para escutar mais Deus. A serem mais de oração, mais sensíveis ao projeto de Deus. E José, ele era um homem com um coração que era sensível ao que Deus queria. Sensível ao que Deus queria. Por isso, meus irmãos, peçamos a São José nessa noite de hoje, que ele rogue por cada um de nós, que ele interceda, que ele nos valha nas nossas horas mais difíceis. Que São José possa acompanhá-los nesses dias de festividade, mas não deixem para ser devotos de São José apenas por 9 dias, por 10 dias. O verdadeiro devoto de São José, todos os dias, pede a ele que o ajude a ser mais de Deus. São José, me ajude a ser mais de Deus. São José, me acompanhe nas horas difíceis para que eu seja mais de Deus. Porque é na dificuldade que o homem é provado. É na dificuldade que nós sabemos se temos fé. Quando está tudo bom, todo mundo tem fé, viu? Mas quando chega a prova, né? Aí é que a coisa esquenta, né? É que a gente sabe se temos fé ou não. Por isso, nas horas difíceis, recorrei, ide a José, pedi a ele a intercessão e diga: São José, rogue por mim. São José, rogue por mim. Eu quero ser como tu, São José. Quero ser como tu, sereno, humilde, sensível ao projeto de Deus na minha vida também. Que Deus nos ajude, que São José rogue por cada um de nós constantemente. Que essa festividade possa produzir muitos frutos na vida de cada um. Que cada um de nós aqui seja tocado de uma forma diferente. Que Deus possa produzir muitos frutos nessa paróquia, na vida do Padre Jairo, na vida do Padre Daniel. Que São José possa rogar verdadeiramente por cada um de vocês. Por isso, nesse instante, olhando para a imagem de São José, faça um pedido a ele. Faça um pedido no início desta novena. Faça um pedido a ele. Rogue, faça um rogo. Diga: São José, eu quero lhe ofertar isso. São José, eu quero lhe pedir isso. Eu quero pedir a sua intercessão diante de todos os meus irmãos que aqui estão e diante da tua imagem. Quero te pedir, São José. E guarde bem esse pedido no seu coração e não seja muito guloso, não. A gente que é guloso, né? Pede muita coisa, né? Mas que esses dias de novena, guarde esse pedido. Guarde no coração e entregue a São José. E não fique insistindo muito, não. Deus já ouviu sua oração. São José já apresentou a ele. Não, Jesus dizia ontem: quando orares, não fazei muitas palavras não, antes de ontem. Não precisa ficar insistindo com muita palavra não, né? Não precisa ficar gritando muito não. Deus não é surdo, né? Nem São José. Ofereça e agora tenha certeza. Deus vai rogar. São José vai lhe valer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.